O seu Código Aberto está no ar. Seja bem-vindo ao segundo episódio dessa super temporada, onde o assunto aqui é o Evangelho de Lucas. E eu já começo te perguntando, quantas vezes você tem lido a Bíblia? Todos os dias? Em todo momento? Como que a Bíblia faz parte da tua vida e dos teus sonhos, jovem? O programa Código Aberto é esse espaço na grade de programação da TV Novo Tempo para a gente estudar a Palavra de Deus de um jeito diferente, que impacta a tua vida, que se mostre relevante para você. E eu volto a te perguntar, tem feito a diferença? Vem com a gente, jovem, participe com a gente, curta com a gente, interaja com a gente, entra no Face, participe nas redes sociais, curta tudo que a gente conversa, concorde, discorde, porque aqui é o nosso espaço aberto para a gente sonhar com a verdade da Palavra de Deus. E eu continuo aqui com os nossos convidados super especiais. Gente, olha, abra o meu coração, é só o segundo episódio e eu já estou sentindo o clima de que isso aqui vai precisar de umas 24, 25 temporadas juntos. Está sendo bom demais. Nayara, já está mais tranquila? Já estou mais tranquila. Já passou a primeira semana? Já passou a primeira semana, então, já aprendi muito também no primeiro estudo e estou animada para o próximo. Então já me diz o que é que você mais gosta de fazer. O que eu mais gosto de fazer é cantar. Cantar, sim. Legal. Fábio Bergamo, tá curtindo? Bom demais. Era isso que você esperava do Código Aberto, informal, sempre, profundo, ao mesmo tempo jovem. Tranquilo? Tá bem legal, tá bem legal. O que é que você mais gosta de fazer? Olha, ultimamente a gente não pode muito escolher, né? Porque doutorado só tem uma coisa, ler, estudar, escrever, então virar folhas. Exatamente. Nem sempre, hoje é só também no tablet já vai lendo, né? Tem que ler bastante, mas eu adoro ficar com os meus meninos, com a família, né? O nome deles? Meu nome é Fábio Vinícius de Macedo Bergamo. Então, como um bom profissional de marketing, eu fiz uma extensão de marca. O primeiro chama Fábio, o segundo Vinícius. Mas que beleza! Esse é um posicionamento de marca familiar perante o mercado do mundo. Valeu. Pastor Marcelo, está sendo bom demais ter você com a gente. Sempre é bom gostoso, demais. É bem legal. Os jovens reagem, os jovens curtem, você fala de um jeito fantástico. Continue assim. O que é que você mais gosta de fazer? Eu gosto de ficar com a minha família, né? Minha família, Sarinha, Danielzinha, Simone, meus filhos, minha esposa. Eu gosto, com eles, de fazer tudo. Tá bom. De música, ouvir música, de brincar. Gosto de cozinhar para eles também. Que beleza. É legal. Tempo em família é a melhor coisa. Estão me dizendo aqui na produção que você cozinha muito bem. Olha, gosto de me aventurar, Inclusive, na última temporada, há um ano atrás, quando eu participei aqui, eu falei que gostava de cozinhar. O pessoal lá na igreja me deu de presente um chapéu de mestre Cuca. Você me tá deram uns presentes de cozinha ali, né? Olha aí, eu gosto. Eu vou em loja de eletrodoméstico, aquilo para mim é uma loucura. Que beleza! Sabe? Eu amo essas coisas. Legal, pastor. E combinar cozinha com quem é assim é difícil. É a sua luta, né? Vamos lá. Ivi! Eu? O que você está achando do Código Aberto? Eu estou gostando muito e aprendendo demais. Cada pessoa que está aqui me ensina um pouquinho e ter você é um prazer por esses dias. Tá bom, rasgação de seda aqui, eu sou começando fã. Eu sou o Código fã, Aberto. ele sabe, eu sou fã mesmo dele. Sou ovelha do pastor Marcelo, quando era pequena, né, pastor? Minha ovelhinha. Tá bom, e eu já vou cortar o papo aqui e te perguntar, essa aliança de noivado aponta para alguma coisa, né? Então, olha, esse é um Código Aberto lacrado, fechado. Outros eu faço uma promoção, nesse não vou fazer promoção nenhuma. É verdade. Compromissada. Vida emocional resolvida aí. Sim, graças a Deus. Como que é o nome dele? Presenteada. Douglas de Mateu. Eu vou ter o de Mateu no meu nome, Olha se aí. Deus quiser. Tá bom. O que você mais gosta de fazer, Ivy? Ele falou que gosta de cozinhar. Eu amo receber pessoas e pôr a mesa para as pessoas. Então, eu gosto muito quando as pessoas vêm em casa, eu gosto de preparar, recebê-los, gosto muito. Mas quem vai conhecendo a Ivy vai percebendo que isso está na cara. Desde o oi que ela dá, uma pessoa hospitaleira, uma pessoa de braços abertos sempre. Que lindo. A gente vê isso na sua família, na sua mãe, sua irmã. Acho que Deus abençoe muito vocês. Amém. Grande Felipe, e aí? O que eu gosto? O que você gosta? Atualmente, acho que conversar com meu filho de manhã. Isso, conversar com meu filho de manhã. De manhã é demais, cara. Às vezes eu chego de manhã assim no bercinho, né? Ele acabou de acordar e tá com o olhinho assim inchadinho, né? De dormiu. Cara, e ele sempre ri, impressionante. Você chega assim e fala com ele, ei, filho, tudo bem? Dormiu bem? Ele fica rindo, batendo os braços, assim, acho fantástico. Felipe, ninguém fez uma brincadeira contigo ainda pegando a foto do teu filho e pondo uma barba nele assim, porque eu não consigo ver você sem barba, cara. O pessoal fala que ele é parecido com a Suzane, né? Tá. Eu falo assim, graças a Deus, mas põe uma barba nele pra você ver. Já pensou um bebê de barba, cara? Que coisa, né? É isso mesmo. Código Aberto começando, o livro da Palavra de Deus sendo aberto, nosso estudo é Lucas, e eu quero pedir aqui para o Fábio fazer uma oração pra gente, tá bom? Querido Deus, pedimos agora a Tua companhia e a Tua sabedoria na abertura da Tua palavra e nesse estudo.
sobre o livro de Lucas, vamos falar do batismo de Cristo, de João Batista, possamos compartilhar com a sabedoria de Ti essas informações. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu já vou começar o estudo hoje de maneira diferente, jogando para o Felipe a pergunta, porque nós estamos aqui num ambiente de questionadores, certo? E olha, eu acho que de todas as formações de código aberto, essa que eu estou com um grupo mais crítico. Desde um pastor que questiona, é comunicador, é todo mundo aqui falando, é advogado, o povo quer saber, o povo quer confirmar. Eu te pergunto, Felipe, a função de João Batista na palavra de Deus, você que é um questionador, ela deu força, ela deu credibilidade, deu amparo, por que João Batista antes de Jesus? Deu credibilidade porque Lucas faz questão de situar ele na profecia, né? O João como cumprimento de uma profecia, né? Então é por isso que ele dedica um tempo razoável no início do Evangelho à história de João, ao aparecimento do anjo, a Zacarias e tal. Ele dedica bastante tempo a isso. E é interessante que, eu estava até procurando aqui, sabe que no versículo 16, a partir do versículo 16 do capítulo 1, diz assim: e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele o espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor o povo bem disposto. Quer dizer, ele faz questão de mencionar o texto do Antigo Testamento, mencionar o profeta Isaías, ele faz questão de deixar claro que o aparecimento de João é um aparecimento profético, né? Pastor Marcelo, você já foi tantas vezes lá, e esse final de ano também te vi você com algumas excursões lá, você conhece a região. João Batista, aonde ele pregava, o jeito que ele pregava, o cenário com o qual ele pregava, tornava João Batista bem diferente de outros pregadores e bajuladores daquele período. Totalmente diferente. A figura dele foi uma figura tão carismática e teve tanto impacto na história de Israel que Flávio Josefo, que é um historiador que a gente tem como fonte primária da época, e ele não está na Bíblia, Flávio Josefo, com seus escritos, ele, quando conta a história daquele período, aquele caldeirão que era o território da Judéia antes da destruição do templo, ele menciona muito mais João Batista do que Jesus. Ele fala muito mais de João Batista, porque João Batista ele conseguiu mexer com o país todo. Ele pregava no deserto. Hoje, quando você visita o local do batismo de Jesus, você visita o local que fica na Jordânia. Então, o Rio Jordão, um riozinho estreitinho, você vê ele estreitinho, bem lamacento no local onde ele batizava. Só que naquele lugar onde ele escolheu para poder fazer ali, pelo menos a base ali da pregação dele, ficava próximo de Jericó, o local onde o povo havia atravessado o rio sob a liderança de Josué. Fica próximo do lugar onde Elias foi levado aos céus. E ele usa todas aquelas histórias para poder anunciar agora uma nova transição. Quando o povo passa pelo Rio Jordão e entra na terra, uma nova história acontece. É uma transição que acontece na história do povo. Elias é levado ao céu e ele prega ali próximo também. Então, João Batista usa todo aquele cenário natural e todas as histórias do Antigo Testamento que eram evocadas para o ministério dele, para mostrar que uma nova era iria começar agora na história do povo. E o que ele faz é totalmente revolucionário. Ele não inventa a cerimônia de batismo. O batismo já era uma cerimônia judaica. O batismo existia. É chamada de tevilá, que é o banho ritual, a tevilá, ou a imersão, de techuvá, de arrependimento. Então, por exemplo, se eu não sou judeu e me converto ao judaísmo, eu tenho que ser circuncidado, de acordo com a lei, e tenho que ser batizado, para poder fazer parte. Eu recebo banho de purificação. E essa tevilá, esse banho ritual, ele acontece várias vezes na vida do judeu. É sempre um banho ritual. Você vai para o templo, você se purifica, você entra no tanque, você se auto-batiza e você entra no templo. Você vai receber o Shabat, o sábado. Os ortodoxos fazem isso, você se purifica na Mikvé, no tanque, e você está puro para você poder receber o Shabat. João Batista usava um ritual judaico, e principalmente a primeira tevilá, que era a tevilá de arrependimento, para aplicar aos próprios judeus. E isso causava um escândalo. Mas peraí, como é que você vai aplicar para nós um rito de conversão de um pagão? A tevilá ritual comum, tudo bem, mas essa que você está anunciando é a de arrependimento, isso não é para nós. E mais ainda, ele pregava a remissão dos pecados por meio do batismo. Agora, olha a loucura de João Batista. Qual que era o método tradicional e o método correto para se obter o perdão dos pecados naquele tempo? Era através do quê? Do templo, do sacrifício. Só que o templo estava corrompido naquela época.
O sacerdócio era corrompido. O sacerdote que estava ali, como sumo sacerdote, não era da linhagem sanguínea correta. Havia todo um complô político. O templo virou uma instituição político-religiosa. Só por ter 2 sacerdotes, você já vê, vivo, tem você alguma já vê coisa a loucura que era. Tem alguma coisa errada. Você entende? E quando Lucas situa tudo o que acontece, sendo Anás e Caifás, o sumo sacerdote, ele coloca aqui, nesse tempo veio a palavra do Senhor a João no deserto. Ele fala. No deserto. Então, olha só, quando ele anuncia esse batismo, ele está praticamente inutilizando tudo aquilo que acontecia no templo. Ele está colocando um sistema paralelo de purificação dos pecados. E é por isso que ele atrai um escândalo de muita gente. Fala, quem te deu autoridade para fazer isso? E esse homem, ele tem um carisma tão forte, ele tem esse vigor, essa virtude do profeta Elias. Ele tem uma mensagem que é uma crítica não apenas à religião, mas tem um cunho social muito forte. Ele diz, você agora que aguarda o Messias. Então, se você aguarda o Messias, você não apenas tem que ter os seus pecados purificados, mas a sua conduta social vai ser diferente. Se você tem 2 capas, dá uma para quem não tem. Se você tem alguém passando fome, divida seu alimento. Uma pessoa que tem essa consciência do reino de Deus e que aguarda a vinda do Messias, ela não vive só no Olimpo ilusório, fantasioso da religião. Ela pratica obras sociais, ela tem uma consciência cidadã renovada. Ela vive com responsabilidade esse mundo. E esse é o cunho da mensagem de João Batista, que mexeu com todo o país, inclusive com Jesus também. Nayara, havia um templo, ponto turístico de Jerusalém, multidões migravam para essa estrutura que devia se destacar naquela cidade, e Deus, tendo um templo como era ali em Jerusalém, dá sua voz no deserto. É um contraste completo do que o mundo esperava e do que Deus fez. Como que isso impacta para você? Exatamente. Eles esperavam na época que fosse um Messias que impactasse realmente, que fizesse grandes mudanças políticas, né? E, na verdade, ele veio para contradizer tudo o que eles esperavam. E o interessante é que João Batista e Jesus eram primos, né? Mas eles não conviveram, porque Jesus foi criado em Nazaré e João Batista foi criado no deserto. O que foi interessante também que eu achei, porque talvez se eles tivessem convivido e crescido juntos, perderia um pouco da credibilidade, né? De João Batista anunciar Jesus como Cristo, sendo uma pessoa que ele conviveu o tempo inteiro. Então, achei interessante isso também. Vamos lá, Ive. Arrependimento. Por que se fala tanto em arrependimento? João Batista começa com um discurso de arrependimento e eu vejo ele como uma referência, apesar dele ser louco para a época, porque ele quebra um padrão antigo e estabelece um novo padrão. A palavra arrependimento tem a ver, aí no grego, a ideia de metanoia, que significa mudança. João Batista vem pregar dessa mudança. Ellen White até comenta, pastor Adeilson, desejado de todas as nações, que toda pregação que nós devemos fazer aos outros deve causar uma mudança positiva. E João Batista, ao pregar sobre arrependimento, ele levava uma mensagem de mudança de padrão e de conduta. E as pessoas começaram a se questionar, quais são essas mudanças? Como é que a gente tem que fazer, então, se arrepender? E aí ele diz, então, reparta a tua capa, dê, então, aos pobres. E ele abre, então, o precedente para a pessoa que é a grande mudança, que é Jesus. Então, ele prega, traz a teoria, mas ele abre o caminho para a grande mudança na humanidade, que é Jesus. Você me fez lembrar tantos outros livros que eu já li dessa escritora, Ellen White, uma extraordinária escritora do mundo evangélico, que hoje norteia tantas mensagens e tanto conhecimento bíblico. Deixo uma dica para você, leia os livros de Ellen White, que você não vai se arrepender. Agora, Fábio, vamos falar um pouquinho da revolução. João Batista como uma estratégia de marketing divino. Deus também usa das estratégias de comunicação. E o plano da redenção nada mais é do que um grito divino perante o universo. É comunicação. Como é que você vê a revolução de João Batista no deserto? E por isso, por ele ter escolhido um lugar que aos nossos olhos é diferente, mas que para o povo da época significava muita coisa, né? A questão do deserto, próximo da ideia de Elias, né? Isso ajudou muito ele. Criou essa aura, inclusive, para os próprios judeus pensarem, não seria ele o Cristo, né? Que Lucas fala que essa era uma dúvida que... Quase coroaram ele, né? Será que ele é o Cristo mesmo? Messias. Mas ele mesmo coloca, opa, eu não sou nem digno de amarrar a sandália do que vem aí, desse que eu estou anunciando, né? E uma coisa interessante que eu acho de João Batista também é que ele foi o primeiro a tocar no coração do judeu da seguinte forma, olha, não é porque você é judeu que você já está salvo, né?
Eu acho que isso é importante também. Foi o primeiro a mostrar assim, todo mundo tem essa oportunidade. Não é só porque você é judeu, não. Você também precisa se arrepender. É uma coisa para a gente, né? Muitas vezes a gente pensa que está na igreja, claro que sim, e a gente já está tudo ok, né? Meu sobrenome de filho de pastor, de neto de cristão, exatamente, de bisneto de evangélico, me torna automaticamente merecedor da graça. Ele já chamou, não é assim não. Você precisa se arrepender também, né? Pastor Marcelo, e aí vem um momento que para muitos é inexplicável, até incompreensível. Jesus aparece, Jesus, Deus em pele humana, a encarnação, o plano da redenção na culminância desse momento único e extraordinário da existência de Deus homem, e agora Jesus entra naquelas águas com João Batista e aceita ser batizado. Jesus, então, pecou para precisar se arrepender para poder ser batizado, é isso? Esse é o ponto estranho, né, da biografia de Jesus, por assim dizer, né? E até alguns críticos do Novo Testamento, muita gente aí que olha o Testamento com um olhar assim meio cético, eles vão tentando mostrar uma progressão da narrativa do batismo de Jesus de acordo com os evangelhos. E eles mostram, e eles olham o seguinte, eu acho que isso é mais da cabeça deles do que de fato dos evangelistas, sabe, essa preocupação. Mas eles falam assim, que o batismo de Jesus ele é um incômodo na história. Lá no Evangelho de Marcos, o batismo dele acontece assim, de maneira sucinta. Foi lá, é batizado e tal, acabou. Marcos não dá muita atenção. No Evangelho de Mateus tem um diálogo, né? Mateus e Lucas, há um diálogo aqui. João Batista fala, eu preciso ser batizado por ti e tu vens a mim, não é? Aí Jesus fala, não, deixa por agora, vamos cumprir toda a justiça e tal. Eles falam que os evangelistas estão tentando suavizar o ato de Jesus ser batizado. E no Evangelho de João nem o batismo é mencionado. Nem aparece o batismo de Jesus. João Batista dá testemunho dele. E o batismo, ele fica implícito na narrativa. Ele fala sobre aquele que vir descer o Espírito, esse é ele. Ele fala, e eu vi e dou testemunha. Mas não há uma narrativa do batismo no Evangelho de João. O batismo de Jesus, de fato, é uma coisa estranha. Porque se o batismo foi ministrado com o objetivo de perdoar pecados e de preparar um povo para a vinda do Messias, por que o Messias é batizado então? Não é? Por que ele entra nesse rito? Por que ele participa desse rito? Sendo que era um rito de preparo para a vinda do Messias. E era um rito que tinha como objetivo amadurecer essa consciência messiânica de maneira correta na mente do povo. Jesus deixa isso bem claro, ele fala, é para cumprir toda a justiça. E desde esse momento você começa a ver Jesus no plano da redenção, não apenas como a figura substitutiva, mas também como uma figura exemplar. Tudo aquilo que ele faz, eu faço. Jesus ele começa a mostrar por essa atitude, a primeira atitude pública dele, que ele não é apenas o Messias que vem para ser o meu substituto, mas olhando para ele, eu tenho meu direcionamento de vida. Olhando para ele, eu consigo interpretar a existência. Agindo como ele agiu, eu estou cumprindo na minha vida a vontade do Pai. Ele é a minha referência diária. Ele não necessita do batismo. Ele não precisa de ser batizado. E é por isso que João Batista, tendo a consciência de quem ele é, ele diz assim, não, é o Senhor que vai me batizar. Eu não vou te batizar. E Jesus era mais novo que ele ainda alguns meses, né? Eles eram primos, como você falou, né? Mas ele fala, não, eu tenho que ser batizado por você. Ele fala, não, João, deixa assim. É assim que tem que ser. E quando você lê os textos no grego original, você vê Jesus até meio irritado com ele. Ele fala, Jesus, ele é duro com João Batista. Não, João, é assim que tem que ser. Ele fala, aí João Batista consente. Aí quando ele percebe que não dá mesmo, e Jesus se impõe sobre ele, ele fala assim, é assim que tem que ser, vamos cumprir tudo que a gente tem que cumprir. Ele fala sério com João. Definido, sabia o que queria. Aí João Batista aceita e batiza Jesus ali daquela maneira meio, assim, não se sentindo à vontade, mas Jesus, naquele momento, ele é proclamado por Deus como o filho dele. E o batismo é a unção de Jesus para o ministério. Porque agora eu vou chamar o intervalo e lançar para vocês uma pergunta, na mira da verdade agora, hein, Nayara? Jesus deu exemplo no batismo. E como foi o batismo de Jesus? Foi uma canequinha na água? Foi um vaporzinho nele? Ou ele mergulhou dentro da água? Jesus foi batizado por imersão? A gente volta depois do intervalo aqui no Código Aberto.
Esse é o seu programa Código Aberto, mas agora a gente vai fazer uma pergunta na mira da verdade, Nayara. Jesus foi batizado por imersão ou por aspersão? Foi por imersão, pastor. Mas para aprofundar melhor, eu vou passar a pergunta aqui para o nosso amigo, pastor Marcelo. Nada como uma mulher mãe. Né? Tá certíssimo, pastor. E aí? Olha, a própria palavra batismo, na origem, ela não é uma palavra portuguesa, é uma palavra grega, né? Ela já significa mergulho. A palavra hebraica que eu mencionei aqui, tevilá, já significa imersão. Só que o formato do batismo é um pouquinho diferente. A gente vê muitas vezes desenhos assim de João Batista batizando Jesus, da forma como a gente batiza hoje nas igrejas, né? Eu sou pastor. Quando eu vou batizar, eu batizo por imersão. Porque esse, de fato, é o batismo. Não é água, não é vaporzinho, não é você jogar 3 vezes ali no meio do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Não, é você submergir totalmente a pessoa. Mas como é que o negócio acontecia naquela época lá? Hoje a gente entra no tanque, o pastor ajuda a afundar a pessoa ali, né? Naquele tempo, se você for olhar mais ou menos o modelo de alguns tanques, e até como alguns judeus ainda realizam o batismo até hoje, a pessoa entrava na água, um rabino, um mestre, ele pronunciava a bênção sobre ela, sobre aquele ato, e ela meio que ela mesma se dobrava, e ela entrava dentro da água e ela saía, sabe? Ela mesma fazia assim, mas ela se submergia totalmente, né? Então, nós não sabemos se João Batista ele ajuda a deitar Jesus ou se foi dessa maneira judaica mais tradicional. De qualquer maneira, Jesus foi mergulhado. João Batista dá a bênção e Jesus entra completamente dentro da água e sai. Mas uma coisa é fato, Jesus ele é submergido na água. Acabou. Totalmente, porque senão não seria batismo. O próprio batismo já tem esse significado. É uma vida nova. Acabou. É uma nova realidade. Então, ele sepulta o velho e ressuscita novo. Jesus não tinha pecados para deixar lá. Mas era uma fase nova na vida dele, um ministério novo que acontece. Por isso que ele sai e o Espírito desce sobre ele. Você sabe que é um novo tempo, recebe todos aqui, todas as religiões, a gente escancara as portas para você assistir e conviver com a gente no Novo Tempo, mas é uma coisa que a gente não abre mão. Falar o que está na palavra de Deus. Então, com todo o respeito e carinho, o Código Aberto se posiciona nesse momento dizendo: Jesus foi batizado por imersão e o exemplo fica para todos nós. Falando em exemplo, aí eu queria ouvir um pouquinho você, Ive, porque Jesus, isso que o pastor falou, é muito forte. Eu tenho que cumprir a promessa. E daí Jesus batiza, aparece, o céu se rasga, uma pomba, ainda vem aquela frase: você é o meu filho amado. Parece que tudo muito pontuado, muito definido, muito anunciado. Jesus sabia a missão que ele tinha que ter. Ele sabia o que ele tinha que desempenhar e o que ele tinha que fazer. Isso é um recado para os jovens hoje que não sabem o que estão fazendo aqui? Com certeza, pastor Adailson, porque ali Jesus se submeteu, como disse o pastor Marcelo, ele sabia da sua missão, mas ele publicamente assume esse compromisso. E ele, como sendo a referência da minha vida e o meu modelo, eu devo seguir os mesmos passos. Então, viver sem razões ou sem motivos, passar pela vida sem saber qual é a sua missão, te deixa meio perdido, meio desconectado. Você acha que tem muita gente hoje vivendo sem saber por que veio? Tem, e é aquela música, deixando a vida me levar, e vivendo como, na verdade, a vida me apresenta. Mas Deus nos deu a vida como dádiva. E no momento do batismo de Jesus, quando o céu se abre e Deus fala que Ele é o Filho amado, ali Deus, o Pai, aceita o Filho e comprova que Deus, o Pai, aceita a humanidade, toda a humanidade que se volta para Ele. Então, cada jovem que nos escuta, mesmo que não tenha uma razão ou que não saiba o motivo, se voltar à palavra de Deus, encontrará motivos para viver, ao invés de sobreviver, motivos para viver com esperança, e a forma como eu vivo, pastor Adailson, comunica às outras pessoas. Como João viveu, atraiu populações. Como Jesus viveu, atraiu populações. Não é possível que eu, estando na presença de Cristo, ao viver, não cause a mesma reação. Porque minha vida deve chamar a atenção. Então, viver levada por motivos e missão, baseada na palavra, faz diferença. Bergamo, aproveitando, vocês dois dão aulas, lecionam para universitários. É uma fase de decisões, é uma fase também de indecisões. Eu acho que o público-alvo prioritário do Código Aberto acaba sendo essa fase de idade da fase universitária, onde você toma decisões emocionais, profissionais e, acima de tudo, espirituais. Como é que essa questão da missão e do foco, que Jesus tinha tão claro no seu ministério, e hoje parece que uma geração que tem o foco de navegar na internet e flutuar nas redes sociais, mas o que é que você está fazendo aqui? Por que você está aqui? Qual é a razão da tua vida? Parece que isso está fazendo falta hoje, não está? E a gente percebe muito isso. Eu dou aula na Universidade Adventista, não é? E mesmo entre o nosso cristãos povo, e evangélicos. Isso. A grande maioria dos nossos alunos são cristãos evangélicos. E eles, assim,
tem essa dificuldade também, e acaba que nós, professores, somos tutores, inclusive, nessa questão espiritual também. A gente percebe não é nem a falta de foco, é o foco difuso, é foco em muitas coisas e em nada ao mesmo tempo, né? E esse exemplo de Cristo, né, em mostrar desde pequeno, né, a gente vai ver mais para frente, quando ele fica no templo, os pais ficam desesperados. Onde é que você estava? Você não sabia que eu tenho que cuidar das coisas do meu pai? Desde cedo ele falando, ele já sabia o que queria, né? Isso é fantástico, né? Acho que o jovem precisa desse foco. E outra coisa também, não esquecer também do foco da vida dele, né? Mas o foco da vida profissional, emocional, eles devem estar em segundo plano pelo foco espiritual, porque o foco espiritual vai ajudar ele depois a chegar nesses outros. Nayara, falamos de João Batista, o anunciador, o batismo de Jesus, o exemplo, e agora o foco que um jovem tem que ter, mas daí vem a parte talvez mais encantadora dessa lição, que é uma das cenas dramáticas da Bíblia, e se fosse um filme, deixaria qualquer um de nós de queixo caído, que é o encontro físico, pessoal, visual, entre Jesus e Satanás no deserto, logo depois do batismo. Eu puxo isso porque o jovem tem que ter foco, porque Jesus tinha foco, mas sempre vai surgir até a volta de Cristo, do lado de cá do céu, a tentação de desvio do foco, que é o exemplo que a gente vê na Bíblia da tentação de Jesus. E aí? Exatamente. Só recapitulando, Jesus deixou muito claro a missão dele, que era tratar dos negócios do Pai. A gente precisa deixar muito claro para nós também qual que é a nossa missão. Então, por isso, a gente tem que estar sempre ligado a Deus. E o batismo é uma demonstração pública de arrependimento dos pecados, de mudança de vida. E a gente pode cair até no erro de pensar que depois do batismo, a vida vai ser muito tranquila, né, com Jesus, porque eu me decidi ao lado de Deus, então vai dar tudo certo agora. E a gente vê que até nisso também Deus deixou um exemplo para nós, porque após o batismo dele, não ficou tudo tranquilo. Ficou pior. Ficou muito pior, porque ele sofreu muito, ele teve que ter muita paciência, ele foi tentado, então ele teve encontro pessoal com Satanás, e ele passou ali aqueles 40 dias, né, em jejum. Então, Satanás se aproveitou desse momento dele, né, de fragilidade com relação fisicamente, e começou ali a usar as próprias escrituras para tentar a Deus, né? Tentando fazer com que ele ali se contradizesse de alguma forma. E a gente tira uma lição para isso, porque em Atos fala sobre aquele povo, os bereanos, né? Que estudavam a Bíblia e buscavam por eles mesmos as escrituras, não porque alguém disse, alguém falou. Então, uma lição para a gente também, a gente precisa ser como os bereanos, de buscar a palavra de Deus e estarmos preparados, porque Satanás está o tempo todo nos testando, né, e usando pessoas também para nos testar, para que a gente contradiga o nosso relacionamento com Deus. Então, ali, Jesus respondeu com as próprias Escrituras. Então, se a gente souber e estiver firmemente ligado às Escrituras, a gente vai poder, né, se sair bem desse tipo de tentação. Pastorzão, agora eu quero ouvir, porque não é, vamos ser sinceros, transformar pedra em pão era um direito de Jesus. Como é que um ato tão simples como esse poderia impactar no plano da redenção, desmontando toda a estratégia divina de salvação, como se por Jesus transformar pedra em pão estragasse tudo? Não é um pouco de exagero, pastor? Olha, falar sobre as tentações de Jesus é uma tentação para mim. Vamos lá. Porque tem muita coisa aqui. E a gente tinha que fazer, como você falou, uma temporada de uns 25 programas aqui sobre o Evangelho de Lucas. E uns 3 só sobre esse capítulo. Você vai ter 2 aqui. minutos, pastor. É essa que é a dureza. E eu estou aqui só olhando e você perguntou para mim isso. Eu daí, sei. Né? Mas olha só, o que já começa... A história da tentação toda já é surreal. Embora ela é um fato histórico, Sim. não é uma parábola isso daqui. Não é uma parábola. Não é uma ilustração de um confronto mítico entre o bem e o mal. Ok. É Jesus realmente no deserto ali da Judéia, onde você pode até hoje visitar o mosteiro da tentação que está lá, lembrando o local, sabe? Ele é levado pelo Espírito Santo. Olha o absurdo. Uau. Ele não procura a tentação porque ele quer. Ele não se expõe à tentação. É Deus que leva Jesus à tentação. É o Espírito Santo que o leva à tentação. Isso já mostra como Deus não quer preservar os seus filhos debaixo de uma redomazinha, sabe? Colocar a gente ali de uma forma guardados da realidade da vida. Deus nos expõe para a vida como ela é, para poder gerar em nós essa maturidade do confronto com o mal, do confronto com o antitético, do confronto com o contrário, do confronto com aquilo que vai fazer com que dentro de mim eu tenha meu autoconhecimento.
Porque eu não consigo me conhecer, eu não consigo ter essa visão real a respeito de quem eu sou, se eu não for colocado na situação de estresse, na situação da dificuldade, na situação do oposto, onde eu sou vítima de um ambiente hostil. Muitas pessoas pensam o contrário. Uma vez que eu estou com Deus, e hoje a teologia do mundo à nossa volta, das religiões à nossa volta, ensina o seguinte: olha, Deus, Ele vai fazer o que você quer. Você faz barganhas com Deus. O negócio de Deus é realizar os seus desejos. É você colocar suas metas, alcançar os seus sonhos, como se tudo fosse mil maravilhas. E se não fosse assim, tem alguma coisa errada. Você não está fazendo aquilo, você não está cumprindo o que o pastor mandou, você não está fazendo os seus votos, você não está fazendo ali as suas mandingas religiosas. Não é assim. Deus não preserva os seus filhos debaixo de uma redomazinha. Ele expõe você para a vida. Mas aqui você vê, né? Você começou a falar, como que coisas tão simples assim poderia abalar todo o plano da salvação? São 3 imagens das tentações aqui. 3 ambientes. O deserto, o pináculo do templo e o monte elevado, o lugar alto. Né? Lucas inverte a sequência. Ele põe o deserto, o lugar alto e o pináculo do templo no final, diferente de Mateus. Mas uma coisa, Satanás ele mora na porta da necessidade. Como assim? Olha aí, pastor. Ele espera você ficar fragilizado para ele poder chegar. Ele aguarda, ele tem tempo. Ele espera 40 dias. E deixa Jesus ter fome. E é na fome, é na carência, é na necessidade que ele oferece para você a tentação. É assim que ele faz. Então, todo tentado é o carente. Todo tentado é aquele que necessita. Todo tentável é aquele que, de alguma forma, tem uma falta muito grande em si. Ninguém é tentado satisfeito. Só Adão que foi tentado de barriga cheia. Por isso que o pecado de Adão é uma coisa inexplicável. E, pastor ele Marcelo, foi tentado tendo tudo. Eu posso até, assim, o senhor me corrija, estabelecer a seguinte premissa: a pedra se tornar em pão não seria grande problemática. A problemática foi que Satanás questionou a identidade de Cristo. A problemática, sabe o que é? É você usar o poder divino em seu benefício. Sim. A problemática toda da tentação é você queimar etapas. A problemática da tentação é você tentar, de alguma forma, cortar caminhos para você conseguir aquilo que é o teu interesse. Esse é o grande problema. A tentação do deserto é essa tentação da solidão. É você sozinho no deserto. É você ali na carência máxima e você tentar não viver ali as fases adequadas da existência para você ter aquilo que você quer. A tentação do pináculo do templo é mais ou menos a mesma coisa, mas com ênfases diferentes. É a tentação do reconhecimento. Eu estou lá no alto. Se joga daqui para baixo. E vai lá cantando o Salmo 91 ainda por cima, que ele vai te sustentar na mão. Sabe? Pula daqui, porque aí todo mundo vai reconhecer quem você é. É a tentação do auto-reconhecimento. É de você, para poder chegar... A ideia do diabo era a seguinte: Jesus, pega o evangelho de Lucas e os 4 e queime. Não cure ninguém, não pregue para ninguém, não ande sobre as águas, não seja traído, não seja crucificado. Se joga daqui. Acabou, já e você vai ter reconhecimento. Não precisa de evangelho. Seja quem você é. Tem um outro ponto. Tem um outro ponto também que é curioso nas tentações, né? Que para mim eu consigo enxergar só como uma tentação, né? Que é justamente do exercício do poder. Essa é a última tentação que sintetiza tudo. Quer dizer, você vai exercer o seu poder agora transformando pedra em pão. Então, exerça o seu poder. Você vai exercer o seu poder mandando... Porque no Antigo Testamento diz, darás ordem aos anjos e eles farão o que você quiser. Então te jogas daqui porque vão te segurar. E a terceira ainda, que é terrível também, tudo isso aqui eu lhe dou, todo o poder sobre o mundo lhe dou, se você se dobrar diante de mim. Né? E poder, aí me lembra uma outra coisa, poder, o exercício do poder não exclui o exercício do controle. Né? E é justamente aqui que o bicho pega, na minha opinião. Porque todos os lugares onde você encontra o exercício do poder sobre o outro, a opressão sobre o outro, o exercício do poder sobre o outro, exercendo alguma modalidade de controle, isso não provém de Deus. Isso aqui é o mais sinistro de tudo. Então, assim, o que Satanás estava tentando fazer com Jesus? Muito simples, né? Assuma o controle você agora. Né? Assuma o controle você agora. Você pode assumir o controle de tudo. Você não pode mais ficar vulnerável. Né? Se você quiser, você pode sair desse estágio de vulnerabilidade. Né? Assuma o controle. Né? E, por incrível que pareça, Jesus escolhe não controlar tudo. Né? E olha só que coisa, né? A primeira tentação é essa: manipule todas as circunstâncias em seu benefício. A segunda, faça tudo o que for preciso, queime todas as etapas, não se submeta a uma progressão natural da vida para você ter fama, reconhecimento e sucesso. E a terceira é o poder. Jesus é colocado num ponto alto, onde ele vê todos os reinos. E quanto mais alto você está, mais prostrado para Satanás você se vê.
Quanto mais é a fome e a sede do poder, usando uma expressão popular, mais rabo preso você fica, com todas as coisas. Você fica quanto mais dependente de vínculos, de laços, de conluios e coisas parecidas. Você precisa ceder em algum momento para alguém. Exatamente. Você vai cedendo e você vai se comprometendo, você vai se diluindo na sua vontade, na sua visão, no seu caráter, para você alcançar aquilo. É você inverter a prioridade das coisas. Coloca Jesus lá no alto e fala, fica de joelho para mim, é só isso. Sabe? E qual que é a grande a alimentação da tentação? O que alimenta isso? Se você é o Filho de Deus. Então, novamente que eu bato nesse ponto. Sabe o que eu vejo que a dificuldade para o jovem é ter a noção da sua identidade. Porque quando você não sabe quem você é, de onde você vem e para onde você está indo, você fica volúvel e o poder, você, quando está no poder, perde o controle. Porque aí você é capaz de qualquer coisa para satisfazer seus anseios, para alcançar as suas necessidades e os seus objetivos. Mas quando você tem noção de quem você é, você tem domínio próprio e autoridade para, então, saber até onde chegar e você se conhece. Isso é importante. Cristo sabia quem ele era. E a todo instante, Satanás questiona a identidade de Cristo. Você vê, se né? tu és o Filho de Deus. Se tu és o Filho de Deus. Eu sei que vocês querem falar, jovens. Vamos pedir aí para aumentar para 3 horas o código aberto. Olha o Fábio, olha a Nayara. Tiago Chapolin, que é o nosso produtor, o clamor generalizado dessa equipe aqui, que só no segundo episódio já está me dando trabalho com o tempo. Se prepare até o 13º. Nós vamos para um rápido intervalo, voltamos no último bloco. Já está acabando, não zapeia, não sai não. Vamos escutar uma super música do Felipe Valente, mas eu quero ainda puxar para o último bloco, talvez o resumo de toda essa problemática da tentação, que se compacta talvez numa das palavras mais difíceis de serem obedecidas, seguidas e compreendidas hoje como talvez a maior tentação da humanidade, que é a adoração. Adoração. A gente já volta no próximo bloco aqui no seu Código Aberto. Código aberto, livro de Lucas aberto e a gente encantado com as aplicações. Já falamos do batismo de Jesus, já falamos das tentações de Cristo, falamos do papel do Espírito Santo, falamos da situação de João Batista ali, falamos de toda a trindade envolvida no plano da redenção para mim e para você, e agora a gente quer terminar com a palavra adoração. E antes da gente falar de adoração, nada melhor do que ouvir um louvor que adora. Felipe Valente, agora é a tua hora de cantar, louvar a Deus e, acima de tudo, adorá-lo. Por que essa música? E pode cantar. Eu vou falar sobre a fragilidade, né, da existência, né, do homem. Uma música que eu fiz há um tempo atrás, que o pessoal já conhece, do segundo disco. Eu me propus a cantar só músicas novas nessas gravações aqui do Código Aberto. Mas eu vou tocar essa antiga aqui, porque eu acho que vai dar certo. Vamos lá. Olhando o tempo fora do lugar, com lápis e papel, matando o tempo a fim de rabiscar todo o azul do céu. E a porta aberta atrás, vento do quintal, soprando faz lembrar minha condição. Percebo que sou tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono. Eu deixo a luz do quarto se apagar pra deitar no chão, pedindo pra teu lápis desenhar
meu papel de pão. E é fácil descansar nessa condição, pra logo despertar, vendo as folhas pelo chão. Me lembro que sou tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil como quem não tem dono, tão frágil, frágil como folhas de outono, tão frágil, frágil, frágil como quem não tem dono. E esse vento que soprou me fez perceber que não estou tão solto assim, tão solto assim. Genial, hein? Amém. Entenda nas entrelinhas dessa música o que está descarado nas linhas de toda a palavra de Deus. Somos frágeis, sim, e eu queria no final desse programa agora tentar aproveitar esses últimos poucos minutos. Mas o jovem inserido nessa fragilidade da vida humana hoje, depois que vimos tudo isso, tudo que de Jesus vimos de exemplo em Lucas, por que hoje podemos dizer que o jovem ele é o centro das atenções da tentação do inimigo e quando o assunto é adoração, fica complicado ser um jovem hoje em dia segundo o coração de Deus? Sejam práticos. Vamos lá, Lívia. Começa comigo? Pode. Se o jovem é o centro disso e, apesar de ser tão frágil, não souber a quem ele pertence, então ele vai se submeter, ou seja, adorar e se render a qualquer coisa ou a qualquer pessoa. Adoração, para mim, faz sentido adorar alguém que é maior do que eu, alguém que me criou, que é infalível. Então, sendo frágil como ser humana e como jovem, eu preciso estar ligada à maior força, àquele que é onipotente e que sabe tudo antes de eu mesma. Isso tem para mim uma lógica e me dá assim fortalecimento, me dá autoridade para viver. Se eu não souber a quem eu pertenço ou a quem eu devo adorar, se eu não tiver ideia quem é meu modelo de vida e o meu referencial, pastor Adailson, então eu vou adotar qualquer pessoa e farei de qualquer pessoa, qualquer coisa, qualquer posição profissional ou das minhas conquistas a minha maior adoração. Claro. Pastor, mas se Jesus também era Deus, por que tão absurdo adorar-se? E por que isso impacta hoje no jeito do jovem viver? Qualquer existência que se volta egoisticamente para si, ela cai no mesmo erro de Lúcifer. Foi isso? Qual foi o maior pecado? Quem que tentou Lúcifer? Não. O pecado é um mistério. Tanto que na Bíblia é chamado mistério da iniquidade. Por quê? Porque uma existência se volta egoisticamente para si, para servir a si mesmo. E essa é a raiz de todo pecado. Todo pecado. O cardápio é diferente para cada um. Eu posso ser tentado por coisas que não vão tentar Ive de maneira nenhuma. Você pode ter fraquezas e tendências que para mim não podem não ser nada. E as minhas maiores tentações podem ser coisas risíveis aqui para vocês ou para quem está assistindo a gente aí. Não importa qual é o cardápio, mas a motivação. E a motivação é você voltar-se para si mesmo. E isso acontece no ser que é inseguro e no ser que não tem essa consciência de quem é. Quando eu não sei a minha filiação, quando eu não sei da minha origem, como a Ive falou aqui para a gente, e quando pela necessidade eu vou alimentando e superestimando essa minha insegurança, qualquer coisa vai servir para eu poder devorar de maneira ali desesperada aquilo para buscar sentido para mim.
Isso acontece não só com o jovem, mas com todas as faixas etárias. Gente de meia idade também, vai chegando lá na casa dos seus 30, 40 anos, aí vai tendo as suas inseguranças e vai tentando se legitimar nas coisas mais absurdas na vida. Mas o jovem está descobrindo muitas coisas. O jovem está vulnerável a muitas coisas. E os sabores das tentações e muitas coisas que ainda não foram experimentadas podem soar aos nossos sentidos altamente convidativos. Mas a gente cai quando a gente procura viver a nossa vida voltado para nós mesmos. E toda existência voltada para si se torna uma existência diabolizada. É diabólico. E foi essa a ideia de Jesus. Sirva-se a você mesmo, Jesus. Use o seu poder para você mesmo, para o seu próprio benefício. Adore a si próprio, adore né? a si próprio. Era transformar Jesus num Lúcifer. Foi isso que ele tentou fazer. Fantástico, Bergamo. Quantos jovens hoje vivem nesse tabuleiro de tentações? Como sobreviver? Então, tudo se resume à autoridade, mas a autoridade de ser adorado, né? Que é prerrogativa única de Deus, né? E Lúcifer persegue isso desde sempre, né? Essa questão de ser adorado também. E ele coloca na nossa vida, na vida dos jovens, coisas para que esses jovens adorem também, né? Que se transformam verdadeiros deuses na vida dessas pessoas, né? E a gente gosta de falar muito é a internet, é não sei o quê, mas são coisas pequenas às vezes, né? Como o pastor falou, que ficam ali martelando e a gente fica perseguindo aquilo, né? Então a gente precisa se voltar para aquele de que a prerrogativa é a adoração. De quem é essa prerrogativa? De Deus. Então a gente tem que se voltar a Ele. Nayara, mas encerrando esse programa, talvez tenha um jovem que nos assiste pensando, tá bom, eu estou vivendo no centro desse olho de furacão de tentação e eu não consigo me libertar, e Jesus deu o exemplo do batismo, Jesus deu o exemplo de enfrentar a tentação, Jesus deu o exemplo da dependência do Pai, Jesus deu o exemplo de depender de outro, mas isso não é tão fácil hoje, em pleno século XXI, no jovem que assiste nesse momento a Novo Tempo. O que a gente pode dizer para ele? O que consola a gente também é que José e Maria tiveram essa dificuldade, porque elas receberam de Deus a responsabilidade de cuidar de Jesus. E a gente vê no episódio do templo que Jesus se perdeu, né, entre aspas, 3 dias depois, né, eles procurando e eles não conseguiam encontrar, porque eles confiavam que Jesus tinha vindo no meio da multidão, junto ali no retorno para casa. E, na verdade, eles negligenciaram ali a missão que foi dada a eles, porque eles teriam que estar prestando atenção em Jesus o tempo todo, deveriam estar cuidando dele. E eles passaram 3 dias ali consternados, sem paz, procurando Jesus novamente. Sofreram com isso, sem necessidade, se eles tivessem mantido o foco em Jesus. E essa, na verdade, é a tentação nossa o tempo todo. Você já se sentiu tentada para adorar-se a si mesma? O tempo todo, né, pastor? Infelizmente, a gente tem essa dificuldade, inclusive de controlar nossos pensamentos, porque a gente pensa muito na gente mesmo, né? No que a gente quer, no que a gente deseja, no que a gente vai alcançar, ou no que a gente perdeu. A gente se lamenta muito também pelos nossos erros. Então, se a gente procurar ao máximo, né, manter a dependência de Deus, no sentido de manter a mente nele, de buscar, de orar e diminuir os nossos tempos ociosos também, né? A gente ficar sem fazer nada, a gente pode aproveitar esse momento para se aproximar de Deus através da oração. Jesus foi tão dependente de Deus, claro, né, pela oração, pelo estudo da Bíblia, e é o maior exemplo que a gente tem que seguir, é essa dependência de Deus, porque senão a gente não dá conta de vencer as tentações. O que ela falou foi fantástico, pastor, até teologicamente falando. Jesus estava 40 dias no deserto, parece que sem fazer nada, né? Pelo contrário, mais do que nunca estava ocupando tempo para ter certeza do que ele faria, quando faria, como faria, de que jeito tinha que fazer. Aí não tinha tempo vazio. O tempo está acabando, eu quero apenas deixar para você um texto de um dos livros dessa escritora que a Ivy mencionou no bloco passado, Ellen White. Eu tenho um livro de cabeceira, Além da Palavra de Deus, que quando eu penso no código aberto, eu penso em você, jovem que nos assiste, eu tenho que ler esse livro pensando em você. Mensagens aos Jovens. E na página 407, ela diz algo muito forte que faz a gente refletir, jovem. O inimigo da justiça tem toda espécie de prazer preparado para a juventude em todas as condições de vida e não se apresentam apenas nas cidades populosas, mas em todo recanto habitado por seres humanos. O programa está terminando, eu quero ser prático na conclusão dessa mensagem. Sabe por quê, jovem?
Você pode falar do batismo de Jesus, você pode falar da missão de Jesus, você pode falar da tentação de Jesus, e Satanás está feliz da vida se ele continuar pegando o recanto da sua vida. É o recantinho, é aquele cantinho que faz a gente perder a missão. É o recantinho que faz a gente adorar a si mesmo, pastor. É o recantinho que faz a gente perder o foco e se tornar mais um jovem perambulando pelo mundo, onde as pessoas parecem viver sufocadas por uma neblina sem ver 2 metros na frente. Jovem amado, é o segundo programa Código Aberto dessa nova temporada. Eu já pego nas minhas mãos o instrumento mais poderoso que existe para você poder vencer todas as tentações de Satanás. A palavra de Deus. Quanto tempo você tem gasto estudando a Bíblia? E eu comecei o programa de hoje falando em Bíblia e eu termino o programa de hoje falando em Bíblia. Quanto tempo você tem gasto estudando a palavra de Deus? Selfie do Código não vale pela tua vida devocional. Assistir a Novo Tempo não vale pela tua vida devocional. Curtir o pastor Marcelo, as letras lindas do Felipe não valem pela tua vida devocional. Ser um cristão que vai assistir um sermão não vale pela tua vida devocional. Sabe o que vale pela tua vida devocional? É você com o teu Deus, nem que sejam 40 dias para você entender por que você está aqui, para que você está aqui e até quando a gente está aqui. Muito obrigado pela participação de vocês. Já me sinto arrepiado aqui, animado e feliz, porque o conteúdo e a profundidade da discussão está sendo poderoso. E jovem, o programa termina em 1 minuto e eu desafio você, ao acabar esse programa, a ajoelhar-se onde quer que você esteja, se possível for, fechar teus olhos e dizer, meu Deus, me ajude a seguir o exemplo de Cristo no batismo, a seguir o exemplo de Cristo nas tentações, como enfrentá-las, e a seguir o exemplo de Cristo, sabendo a missão que me traz aqui e no porquê eu estou aqui. Por que a gente está aqui, jovem? Porque Jesus vai voltar. E o livro de Lucas mostra de maneira muito pontual, teológica, embasada, fundamentada e crível, que esse Jesus que veio é o Jesus real que esteve aqui, e é o Jesus real que está através da Novo Tempo, tocando o seu coração, para que você tenha uma nova vida em Cristo Jesus. E hoje eu quero terminar fazendo um apelo a você. Coloque sua vida nas mãos de Deus e encare as tentações, porque não é você que luta com o diabo. É o Deus que habita em você que dá um chega para lá no inimigo. Isso me anima, isso me faz sorrir, isso me faz sentir saudade de você. Até o próximo programa Código Aberto, porque você sabe que aqui, é aqui mesmo, a gente tem um jeito diferente de estudar a palavra de Deus. A gente se encontra na próxima semana, no próximo programa Código Aberto, estudando o livro de Lucas. Eu te espero lá. Tchau, tchau.